agradecer a Deus pela vida, a Jesus pelos ensinamentos e por nos trazer mais uma vez a esta casa de oração, onde por alguns instantes estaremos no contato estreito com a espiritualidade maior. Por isso, os agradecimentos aos trabalhadores do Senhor, mentores espirituais desta casa, que nos eleva com as suas mensagens, com as suas intuições e nos faz sempre optar pela melhor resposta. Então, queremos agradecer por isso e voltar sempre a esta casa que faz tanto bem. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos continuar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Boa noite a todos. Que os nossos irmãos desencarnados, nós possamos atendê-los com a nossa palavra, com a nossa leitura, falando sobre um tema hoje, que quando eu tomei conhecimento, eu me perguntei, o que será que 2 espelhos têm a ver com a doutrina? E aí começou a curiosidade, a procurar. Então, mas lendo todo o texto, você cai sempre na mesmice que todo mundo fala que tudo depende de você, depende do que você faz, do que você pensa. E os espelhos nada mais é que ele dá uma cultura até, diz que quando que ele foi criado, o espelho de vidro. Agora o outro espelho é que é o nosso grande problema, porque nós estamos sempre enroscados nas nossas, poderia dizer até primitividade, porque a gente faz coisas às vezes que só primitivos fariam, mas é a falta de domínio da nossa consciência, os sentimentos não de coisas boas, mas nós temos sentimentos ruins também. E é esse ponto que a gente precisa focar na nossa vida e tentar sempre fazer o melhor possível agora, enquanto não podemos fazer melhor ainda, E eu sempre digo aqui, agora eu faço até uma correção, porque eu digo que nós estamos há 2000 e alguns anos, 2020 anos, da vinda de Jesus, que trouxe os ensinamentos. Mas os ensinamentos, declaradamente compreensíveis, nós estamos há 160 anos só, Então, 160 anos são 2 encarnações bem vividas, 80 anos. Então, é muito pouco tempo, para aprender as coisas. E vocês notam que à medida, depois da codificação de Kardec, que a princípio houve a divulgação no território dele, na Europa, e só depois, muito depois, é que nós ficamos sabendo.
trouxe para nós as informações importantes. A partir daí, os espíritos que escrevem as mensagens, né, que ditam as mensagens, começaram a mandar muitas, tanto é que, né, nós temos um avalanche de mensagens espíritas, se quisermos aproveitar, né? Mas aquela ligação nossa, e aí eu invoco o gênero da família, a cultura familiar, que às vezes nos segura a nossa evolução. Não é por acaso que segura, porque nós temos as dívidas espirituais e nós precisamos nascer naquela família com aquele problema para aprender a lidar com ele. Só aí nós saímos dessa fase familiar, né? Então a cultura familiar é incrível como nos atinge, né? Você herda do seu pai o jeito de andar, o jeito de falar, né? Os costumes. Mas eu não vou largar isso que meu pai fazia, que meu avô fazia, eu vou continuar. Está aí o equívoco, né? Muitas coisas sim, claro, mas muitas coisas não, né? O pavio curto, por exemplo, é uma das coisas que nós não podemos, ainda que nosso pai, né, que tinha muitos defeitos, né, muito mais que nós até, porque nós estamos avançando, então nós não podemos trazer um defeito como cultura. E isso acontece muitas vezes, né? Então, partindo desse princípio, nós estamos vivendo o nosso tempo de sofrimento, de problemas, às vezes insolúveis até, porque precisa persistir. Mas a única coisa que nos pode tirar, não tirar do problema, mas entender com paciência, compreensão, todos esses sentidos, é o aprendizado, né? É um aprendizado. Não tem outro jeito de você melhorar a sua posição espiritual na escala, né? Não tem outro jeito. Então são essas coisas familiares que nós ainda temos que nos prende, às vezes, nos prende num ponto em que às vezes vai demorar para a gente sair de acordo com a nossa vontade de vencer aquilo. Não vencer convencendo ou ditando regras, não. Vencer de maneira a propor aquilo que você aprende na doutrina. Quem impõe nunca, ou vai demorar muito mais para sair do problema do que quem propõe, porque quem propõe não dita regras, propõe uma regra, né? E assim nós podemos avançar desta maneira. E tudo isso nos traz uma paz de espírito, de consciência do dever cumprido. Isso é que nos faz feliz, às vezes até com carências. Às vezes a minha carência é um problema que eu preciso ter. Eu não posso, por exemplo, maldizer o meu amigo, a minha mulher, o marido, por aquele problema acontecendo ali. Porque aquilo faz parte de um tempo de compreensão, de resignação. Esse é um grande problema familiar, né, que a maioria não entende. Veja, por exemplo, nós temos o chamado amor
aqui entre nós, que é ditado pelo sexo, né? Agora, se faltou o sexo no casamento, o casamento acaba, né? Quantos? Tá tudo feliz, muito bem, numa boa. Faltou, a coisa não dá para continuar. Eu não amo mais, não tenho amor, não sei o quê. Não é nada disso. Às vezes é um problema que tem que ser resolvido, né? Então o que faz a maioria? A maioria bate a porta e vai embora, pensando que vai encontrar coisa melhor. Mas não vai, porque ele cortou uma relação aqui e vai começar outra aqui com a mesma coisa, né? Não se resolve assim. Isso que é falta de conhecimento da doutrina e aceitar esse tipo de ensinamento que te traz não só o conhecimento, mas aí com a frequência na casa, com o trabalho espiritual que se faz, os mentores espirituais, eles trabalham a nossa mente para isso, para que a nossa parte de fixação na consciência desses valores, eles vão cada vez mais te chamando a atenção para os seus erros, né? Então muitas vezes você erra aqui, demora um pouco, mas depois você volta e pensa, oh meu Deus, eu não podia fazer isso tem que ser feito assim, assim, assim. Isso em qualquer lugar, mas o lugar mais problemático e que requer esse tipo de atitude é a família e o trabalho, porque é onde você vive mais a sua vida, né? Em casa e no trabalho. Então isso é um ensinamento que deve trazer reflexão para a gente. Então vamos fazer a nossa leitura da parte que eu trouxe aqui dos espelhos, né? Ele fala muito claramente sobre isso. E além da leitura, eu trouxe uma reflexão do Salmo 91 e uma série de um conceito de Gandhi, que é muito importante também. Então, a nossa leitura de hoje, ela diz assim: assim como o espelho reflete o nosso exterior, a consciência reflete o nosso interior. Vemos através dela a imagem perfeita de nossa alma, como no espelho a imagem real do nosso rosto. O espelho dá conta de nossa fisionomia, do nosso semblante, de nossa forma. A consciência nos revela o espírito, o caráter, os sentimentos mais íntimos e ocultos. Ambos, espelho e consciência, se prestam ao mesmo fim: compor as linhas da harmonia, reparar os senões, corrigir e embelezar. O espelho ao corpo, a consciência ao espírito. Ambos têm a mesma função: refletir com justiça, pondo diante de nosso próprio critério o aspecto, a figura exata do nosso físico e do nosso moral, a forma externa e a interna do nosso ser. Ora, assim sendo, não será estranhável estimarmos tanto o espelho de vidro frágil e quebradiço, quanto a matéria que reflete, desdenhando a consciência, essa faculdade maravilhosa que reproduz a divina imagem a cuja semelhança fomos criados? Não será insânia curarmos com tanto zelo do corpo que perece, olvidando o espírito que permanece? Se não sairmos à rua com os cabelos em desalinho, com o fato amarfanhado com os sapatos despolidos, como então ousamos expor os olhos e nossos maiores que de cima nos observam a alma coberta de números
de inúmeras impurezas espirituais, se consultarmos o espelho no que respeita à beleza do corpo, por que não consultarmos a consciência do que se concerne à beleza da alma? Valerá acaso aquele mais que esta? Ou seja, a beleza do corpo nós damos mais valor do que o da alma? Se recorrermos diariamente, a cada instante mesmo, ao concurso do espelho para adornar o nosso físico, por que não proceder assim, apelando para o caráter? Se obedecemos aos reflexos do espelho, corrigindo todas as falhas que ele acusa em nosso exterior, por que não fazer outro tanto atendendo à consciência, sempre que ela acuse intimamente as falhas do nosso interior? Por que nos afligirmos com os reparos do corpo, desse corpo que dia a dia, a despeito de todo o nosso esforço em conservá-lo, declina e periclita? E não nos incomodamos com o aperfeiçoamento do espírito, sede da inteligência e dos sentimentos? Trocaremos então o indumento do corpo pelo indumento da alma, atendendo pressurosos aos reclamos daquele e desprezamos os clamores desta? É admirável que o homem se mire tantas vezes no espelho de vidro e não se habitue a usar com a mesma assiduidade o espelho da alma, a consciência, essa faculdade que ele traz consigo, que faz parte integrante de si mesmo e de sua estrutura moral. Não condenarmos ou não condenamos as moças porque desejam ser belas. Essa aspiração é natural, é intrínseca, espécie constituindo incentivo para o seu aperfeiçoamento. Lamentável é esse estrabismo que leva a mocidade a só buscar o belo exterior, descuidando do belo interior. A beleza é como a saúde, vem de dentro para fora. Reza a tradição de Maria, mãe de Jesus, era um peregrino tipo de beleza, beleza simples. Cremos piamente nessa tradição. Cremos porque podemos ver positivamente através das virtudes excelsas que lhe elevam o caráter de mulher perfeita, o reflexo de uma beleza sem exemplos, nos fatos da história feminina. Se no interior era tudo harmonia, era tudo doçura, encanto e bondade, como o exterior não havia de objetivar tais dotes e virtudes em rasgo de traços de beleza? Sem deixarmos, portanto, de nos olhar por fora, olhemo-nos também por dentro, façamos uso dos dois espelhos, o da beleza física e o da beleza da alma. Agora, como eu disse, nós temos ainda uns minutinhos, eu trouxe aqui um salmo, Salmo 91, e como eu expus lá no princípio, a evolução da consciência, ela tem um tempo. E vocês podem observar que os mandamentos, os 10 mandamentos, originalmente eles se encontram no futuro. Não matarás, né? Não desejarás, não, tudo no futuro. E tal como os mandamentos, o Salmo 91 nos traz uma reflexão nesse sentido, de que não adianta a gente querer dormir pecador e levantar santo. As coisas são demoradas, nesse sentido de que até que nós saiamos da família, do trabalho limpos, com o perispírito limpo, a gente vai continuar assim, né? O nosso futuro ainda não chegou.
pode perceber também sobre isso, que os anjos que estão aí na Terra encarnados, né, como o Divaldo Franco, como Chico Xavier esteve, ele era um cidadão universal. Ele não se casou, ele não teve filhos, porque a família, ele já passou por isso que nós estamos passando. Em outras encarnações ele foi familiar, né? Teve seus filhos, mas então o quesito família para ele já passou, como o Divaldo Franco, tem uma família universal. O que ele tem não é dele, e ele é feliz tendo, como disse a Madre Teresa de Calcutá, o hábito, um chinelo e uma cama para dormir. Só. E eles são felizes assim, porque a época de desejos, de ter, de comprar, já passou. Esse é o nosso futuro, né? Por isso que é bom a gente refletir sobre essas coisas no dia a dia, porque nós podemos adiantar a nossa evolução nesse sentido, né? De resolver as coisas da família, do emprego, do trabalho, se dar com todo mundo, não fazer inimigo, fazer sempre amizades. Né? Nós temos que ter sempre amigos, nunca desprezar uma amizade sequer, porque aí nós estamos no caminho certo. Então o Salmo diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Viu? Descansará. Direi-os do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Nós não confiamos ainda, confiamos com o pé atrás. Porque Ele te livrará do laço, do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. E sua verdade é escudo e broqueio. Eu não entendi bem aqui. Broquel, me parece. Broquel, isso. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não serás. Pois é. Então, nós temos aqui uma amostra, né, de que nós estamos no caminho. E seguir esse caminho depende da gente, só da gente. Né? Fazer a sua parte e deixar a parte do outro, só tentar colocar no caminho. Se não der certo, eu vou por aqui. Então aqui tem também uma reflexão do Gandhi. São conceitos para se aplicar na vida. O que destrói um ser humano? Política sem princípios, prazer sem compromissos, riqueza sem trabalho, sabedoria sem caráter, negócio sem moral, ciência sem humanidade e oração sem caridade. Então são, né, um conjunto de pensamentos que nos faz refletir bastante, né? Que o que nós vemos sempre aqui, por exemplo, no penúltimo aqui, negócio sem moral, por exemplo. A gente precisa vender alguma coisa. O que nós fazemos? Nós queremos sempre tirar mais tirar mais da pessoa. Então, eu costumo dizer que para duas pessoas ganharem, para uma pessoa ganhar, não tem necessariamente que a outra perca. Né? Porque perde em que sentido? Quando eu engano o meu irmão para levar vantagem, né?
Ou eu dou alguma coisa aqui, mas pensando lá na frente em passar a rasteira. Então são essas coisas, esses defeitos de caráter e que nós estamos vivendo agora na nossa grande maioria, na grande maioria das pessoas. Então, fica essa reflexão, né, dessa lição de hoje que eu trouxe aqui para nós, para a gente firmar de vez, né, ou firmando cada vez mais, cimentado esses conselhos doutrinários trazidos pela doutrina espírita, para a gente ter uma perspectiva assim de uma vida mais feliz no futuro, não é? A gente precisa disso, não tem outro caminho, não, senão a gente vai ficar nesse sofrimento, como diz a oração, né? Sofrimento, até que a gente acorde, né? Porque a maioria de nós fica dormindo espiritualmente falando. A gente acorda um pouquinho, mas depois começa a tropeçar tudo de vez, né? E assim a gente vai demorar muito, muito tempo ainda, quem sabe, uns 100 anos, 150, 200 anos, para a gente ter uma felicidade relativa, né? Nesse diapasão de vida que nós temos, os 200 anos, 2 encarnações, será que dá? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Que a vida vai vivendo, a expectativa de vida vai aumentando, né? Com a ciência. Então fica aqui a nossa participação de hoje, né? Na palestra sobre o Evangelho de hoje.